Boa noite a todos os amigos que acompanham a página Espiritismo por Dentro. É uma imensa satisfação estarmos aqui com a Val e com o Júnior na nossa última live do ano de 2020, às quintas-feiras. Ainda teremos uma live domingo, mas esta é a última do ano, às quintas-feiras. E o Júnior Braga vai tocar e cantar aí uma canção para nós, não é, Júnior? Exatamente. Boa noite, Francis. Boa noite, Val. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Essa música é o tema da nossa conversa de hoje, né, Francis? Então, vamos abrir com esta música muito bonita. E ela é aquela música que gasta um ano para ser tocada, para ser revivida, né? Porque ela fala justamente da virada do ano, de uma reforma, de um ano novo. E é esse tema que a gente vai refletir nessa noite. Vamos lá, então. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se for, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Maravilha, Júnior. E vamos começar já conversando com a Val. Val, essa música aí que fala sobre as marcas do que se foi, todos nós tivemos aí no ano de 2020 muito aprendizado. Um aprendizado que nós não gostaríamos de ter. Então, gostaria que você iniciasse falando para nós dessas marcas que o ano de 2020 vai deixar na vida de todos nós, as experiências difíceis. Fale um pouco sobre isso, para que depois possamos aliviar um pouco o nosso clima, né? Mas vamos falar um pouco daquilo que foi pesado e daquilo que nos ensinou algo neste ano que passou. Então, esse ano nos obrigou a ficarmos dentro das nossas próprias casas, nos obrigou a nos afastarmos dos meios sociais, das confraternizações, muitas vezes das reuniões de família, que antes eram normais no nosso cotidiano, nos obrigou a ficarmos mais isolados. Para muitas pessoas, isso pode parecer que foi um individualismo, mas obrigou-nos a nos individualizarmos, a aprender a convivermos conosco mesmo, a estarmos dentro da nossa casa e conviver com a nossa família, né? Marido ou esposa, filhos, e aprender quem eles realmente são. Porque muitas vezes a gente saía para trabalhar, voltava à noite, estava um dormindo, o outro dormindo, no máximo era um beijo, e a gente não conseguia nem saber direito quem eram aquelas pessoas que estavam realmente ao nosso redor. E a nossa maior convivência era com as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, se fosse um jovem. Então, nos obrigou a estarmos em casa e a conviver com aquelas pessoas que deveriam ser as pessoas que a gente mais conhecia, deveriam ser as pessoas mais caras para nós. Houve muitas separações, porque as pessoas conseguiram reconhecer que, na verdade, aquela pessoa que estava ali não era aquela que trazia felicidade efetiva. Então, não era a pessoa que trazia o entendimento, e a convivência acabou ficando difícil. Isso é ruim? Isso é bom? Eu acho que a descoberta de que a gente está no caminho errado é sempre positiva. E é muito importante a gente aprender com tudo. Então, se esse momento foi esse momento de isolamento, e que também levou muitas pessoas queridas, né? Pessoas queridas do nosso convívio, pessoas queridas que a gente
artistas que a gente admirava. Essa semana acabou de falecer um que eu admiro demais, que é o Paulinho do Roupa Nova. Roupa Nova é um dos meus conjuntos preferidos. E, assim, uma música que eu estou até gravando, estou ensaiando para poder colocar numa palestra. A mãe do autor da música, que é Natal Todo Dia, que Roupa Nova canta também, faleceu hoje, enfim. A gente teve que lidar com muitas perdas nesse ano, durante tudo. Só que a gente também precisa entender que não são perdas, porque como o espírito é eterno, ele só muda de posição. Então, a gente tem que mudar essa palavra perda, né, para passagem. As pessoas fizeram uma passagem, não estão mais fisicamente com a gente, mas estão. Aprender a conviver com essa existência diferenciada, que para a gente é muito abstrata, mas é real, né? Nós espíritas sabemos que isso é real. Então, foi um ano realmente muito difícil, mas que trouxe essa interiorização muito grande, o que eu acho muito importante, esse encontro de nós conosco mesmos e com aquelas pessoas que estão realmente ao nosso redor, a nossa família, que mora na nossa casa junto conosco e que muitas vezes a gente nem conhece direito, porque a gente não tem a convivência que a gente teve esse ano e a gente passou, então, a conhecer. Maravilha de resposta, Val. Agora vamos ouvir um pouco o nosso amigo Júnior. Olha só, Júnior, dizem que nós somos resultado das marcas do que se foi. Gostaria que você comentasse para nós se é isso mesmo. Realmente, nós somos o resultado das marcas e de tudo mais que nos representaram até o momento de hoje. Como assim nos representaram? Nossas existências, nossas múltiplas existências são solidárias, interligadas, formando uma coisa só. Então, o que aconteceu a uma encarnação, ou nesta encarnação há 10 anos atrás, ou o que aconteceu há 1 milhão de anos atrás, não sei, está tudo ligado ao que nós somos. Agora, o interessante para a gente enfrentar tudo isso é deixar as marcas para trás. Como se a virada de ano fosse a virada de um dia, de uma hora. Por que ficar remoendo o que nos faz mal? A própria música nos traz essa mensagem que vai ao encontro, está em consonância com a nossa doutrina espírita, com a doutrina cristã. Ainda mais como nos ensina Joana de Ângeles, quando essas marcas são morais, na psicografia de Divaldo Franco, essas marcas morais negativas, ou seja, que nos trazem emoções negativas, como o medo, como a ansiedade, como a raiva, e às vezes a gente não percebe de onde vem isso, são reflexos dessas marcas. Por isso que as marcas devem ser deixadas para trás, esquecidas, para que no momento atual a gente não se culpe, não sinta esses reflexos de marcas negativas morais. Então, é um caminho a ser seguido e esse nascimento, essa nova forma de entender isso, de ser, a gente deve buscar isso a todo momento, não só na virada do ano, não só no Natal, mas todo dia. É algo bastante difícil, né? São aqueles momentos que fica ansioso, sente medo, sente essas emoções negativas. Então, a questão é enfrentar, deixar essas marcas negativas para trás, não nos culparmos de nada, nem culparmos ao outro. E, como diz o Walt Disney, numa placa que está fixada no escritório dele, na Disneylândia, é uma frase que me veio à cabeça agora e que tem a ver com o nosso assunto. O Walt Disney disse o seguinte: aqui, aconteça o que acontecer, a gente segue em frente. Bastante interessante, né? Então, vamos seguir em frente, aconteça o que acontecer. Maravilha, Júnior. Bom, vamos dar as boas-vindas aí aos nossos amigos, Tati, Ellen, Sônia, Rosângela, um abraço
a todas vocês. Meu amigo Mauri Trolés, Maria Fátima. O Mauri está dizendo assim, Guru Francis Nascimento. Mauri, não sou guru de coisa nenhuma, hein? Está deixando a barba crescer. Vai ser Papai Noel. Não, de maneira alguma. Na verdade, Mauri, nós íamos vir com um gorrinho de Papai Noel na nossa última live. Vocês esqueceram, né, Júnior e Val? Eu também me esqueci. Aliás, depois eu pensei, não tem nada a ver, porque Papai Noel não é um símbolo cristão. Eu esqueci o meu gorrinho. Na verdade, eu não tive tempo, Mauri. Tive que buscar minha esposa no trabalho, acabei chegando correndo para fazer essa live. Ia fazer a barba antes da live e acabou não dando tempo. Mas não vou me fantasiar de Papai Noel. Pode ficar tranquilo. Vou convidar você para fazer isso, hein? Olha só, Val, eu descobri uma mensagem. Aliás, eu fui alertado pelo meu amigo Júnior que havia um programa na internet tratando justamente deste tema. Aí eu fui atrás do programa e descobri uma mensagem de Joana de Ângeles que se chama Marcas Morais. E num determinado momento da mensagem, a Joana diz assim, eu vou pedir para você me esclarecer, que eu fiquei um pouco na dúvida. A Joana diz, felizes daqueles que podem assinalar-se por marcas que mudam de significado no transcurso da mesma existência. Aí eu fiquei pensativo. Poxa vida, o que seria isso? Marcas que mudam de significado numa mesma existência. Será que isso existe? E a Joana diz, felizes daqueles cujas marcas mudam de significado numa mesma existência. Você gostaria de comentar para nós? Ou quer deixar a oportunidade para o Júnior? Fique à vontade, Val. Eu posso falar, depois o Júnior fala, né? Ele me corrige. Então, assim, eu entendo isso como você quando, por exemplo, a gente está na Terra numa vivência e tem situações que vão se repetindo na sua vida, vão se repetindo. Aí você fala, por que isso fica se repetindo na minha existência? Mas que chato, parece que eu nado e morro na praia, parece que as coisas não saem do lugar. É porque você está reprovado naquela matéria. Vamos dizer que a Terra seja uma grande escola e tenha matérias para você fazer. Então, quando você fica repetindo uma situação da vida, você está reprovado. Quando você muda a maneira de agir frente a ela, você então passa na matéria. Então, são maneiras de agir, são marcas que são parecidas, mas você age de modo diferente para poder lidar com essa marca que está chegando em você. Quando você passa a agir de modo diferente, passa a enfrentar aquela situação de uma maneira diferente, passa a olhar para aquela coisa e plantar diferente daquilo que você fazia antes, você modifica isso na sua existência. E aquela marca passa a não ser mais sua, porque você já passou por ela e já evoluiu. Então, ela passa a ser deixada de lado e você vai caminhar para poder fazer novas realizações, para poder conquistar novas coisas, para ter novos aprendizados. É muito importante, e eu comentei isso na palestra que eu acabei de fazer agora, a gente nunca concluir nada na nossa vida. A gente sempre deixar as portas abertas para questionamentos. Por que isso é assim? Como isso pode melhorar? Como é possível modificar isso? Porque quando a gente conclui e fecha, a gente fecha portas para a nossa existência. Quando a gente abre para pergunta, a gente abre para possibilidades novas. Então, muitas vezes, quando aquela situação está se repetindo, é porque a gente já concluiu alguma coisa e não está abrindo portas para que aquilo possa se modificar. Então, a gente precisa abrir as portas através de uma pergunta. Deus, por quê? O que é isso? Como que isso pode se modificar na minha vida? Jesus, me ajuda a modificar isso. Então, abrir para a pergunta, abrir para poder deixar aberto mesmo para a espiritualidade poder contribuir com a gente na busca do entendimento e da superação daquilo que vem se repetindo. Não sei se eu respondi, mas é assim que eu penso. Achei muito bacana a sua resposta e mostrou para mim que as provas só deixam de existir quando nós passamos no teste. Às vezes, uma determinada situação acaba se repetindo muitas vezes quando nós não estamos aptos para enfrentá-la.
Então, nós reagimos, às vezes, de maneira até agressiva, falta obediência, falta resignação, falta aceitação. Quando isso acontece, é sinal de que nós estamos reprovados naquela matéria e aquilo precisa continuar acontecendo até nós virarmos o disco, vencermos a batalha. Aí não precisa mais acontecer, né? Deixa eu só fazer mais uma observação. Você Sim. falou reagimos, sim? A gente precisa também trabalhar a significação dessa palavra. A reação, quando a gente reage, é uma coisa instantânea, que a gente faz ali, ó, aconteceu, pá, a gente reage. Isso vem lá dos instintos, do nosso momento anterior, do momento anterior que nós fomos. Hoje nós somos sensações e estamos partindo para os sentimentos. A ação é própria da consciência, porque a ação ela precisa de alguns movimentos mentais para que ela possa acontecer. Ela não é instantânea como a reação. Então, na ação, você precisa observar, compreender, tomar consciência para então agir. Esse processo ele não leva tempo dentro da sua cabeça. Ele vai acontecer de acordo com a situação em alguns segundos, em alguns minutinhos, mas é importante que a gente faça os passinhos para a gente agir na vida e parar de reagir, porque a reação leva a gente sempre para caminhos equivocados, porque a gente faz sem pensar, a gente faz sem consciência. Agora, quando a gente age, a gente põe a nossa consciência naquilo ali, e aí a gente modifica. De repente, o que está faltando para a gente passar naquela provinha que a gente entendeu que está reprovado, é justamente isso, a gente parar de reagir à situação e passar, então, a agir com consciência. Maravilha, é isso mesmo, Val. Gostei da resposta, acrescentou muito, nos fez refletir a respeito de vários aspectos. Júnior, gostaria ainda de falar sobre isso, ou vamos passar para um outro tópico, falar um pouco dos sonhos que se renovam a cada ano, a cada instante na nossa vida? Fique à vontade. Vamos falar dos sonhos que se renovam. Pois é. Eu acho que já ficou bem claro, é a questão que a Joana... Sem dúvida. A música, ela fala um pouco sobre isso, né, Júnior? Ela fala um pouco sobre os nossos sonhos. E eu percebo que não tem como nós vivermos sem sonhos, sem sonhar um pouco. Essa, pelo menos, é a minha opinião. O ser humano ele é movido por sonhos. Alguns confundem sonhos com desejos. Mas, seja lá como for, eu acredito que o ser humano, enquanto vivo, ele está sempre em busca de algo. E nada melhor para buscar do que sonhar. Nós somos movidos por sonhos. Eu até estou com um livro na cabeceira, um livro do Augusto Cury, cujo título é Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eu acredito que nós precisamos sonhar bastante e, quando necessário, até promover a renovação dos nossos sonhos. Eu sei que você se identifica muito com essa música, que trata também sobre essa questão dos sonhos. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Certo, Francis. A música fala, né? Marcas do que se foi e sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Ou seja, marcas que nos fazem mal, marcas negativas, materiais ou morais, têm e devem ser deixadas para trás. E os sonhos que vamos ter e os sonhos que nós temos, vamos agir para que eles se tornem realidade. E você falou da mutação dos sonhos, da mudança dos sonhos. Isso é totalmente normal, porque se a gente está no momento que não consegue atingir o nosso desejo, o nosso sonho, a gente não pode pensar, não mereço isso, por isso que eu não consigo. Às vezes a gente merece, mas não é a hora. Então, a gente tem que ter a conduta, o tocando em frente, como bem disse Almir Sater naquela música, a gente tem que estar sempre tocando em frente. O seguindo em frente, que eu disse agora há pouco, do Walt Disney, isso tem a ver com os nossos sonhos.
Isso tem a ver com o que nós almejamos? Agora, quando a gente recebe um não, quando a gente não consegue, a gente entra nisso que você disse, nessa mutação dos sonhos, que é o ajuste dos nossos desejos, das nossas expectativas à realidade que nos permeia. A mudança dos sonhos é o ajuste das nossas expectativas, que podem estar muito altas, à realidade do momento. Então eu tenho que desistir de tudo e vou sofrer? Também não. Os extremos são complicados de se seguirem, de nós basearmos só nos extremos. Vamos para os pontos médios, ser um pouco mais maleáveis conosco próprios. Às vezes a gente é igual aquele pai de família que investe no filho para ele ser um super atleta, para ele ser um cantor, para ele ser uma pessoa de destaque. Às vezes a situação não é para isso, às vezes o filho não quer isso. E para nós próprios funciona da mesma forma. Será que eu preciso ser o melhor em tudo? Será que eu preciso ter um destaque em tudo? Os meus sonhos todos têm que ser grandes e têm que ser realizados? Pode ser que não. Então nós temos que ter bastante discernimento, bom senso para saber, para ajustar as nossas expectativas, que são os nossos sonhos, à realidade nossa de cada dia. Eu nem gosto muito de falar em pandemia, mas sou obrigado a falar. No atual momento, os nossos sonhos têm que ser alterados. Você não pode levar a mesma vida que você levava o ano passado, antes da pandemia, do que hoje. Então, são ajustes à nossa conduta, ao nosso modo de ser, a tudo que nos permeia, são ajustes que devem ser feitos. Mas vamos continuar sonhando coisas boas, tendo objetivo, lutando cada dia para que isso se converta em realidade, mas sempre com bastante cautela e sempre entendendo que pode ser que venha um não. Então, às vezes, a gente tem que mudar um pouquinho, mas sempre seguindo em frente. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Francis. Bacana demais. E olha só, nós temos que ouvir também a opinião da Val, que é uma grande sonhadora. Eu sei que a Val gosta muito de sonhos também. Val, é assim, uma pergunta pessoal, tá? Cada um de nós, se fosse responder essa questão, a responderia de maneira diferente. Mas gostaria de ouvir a sua resposta. O que será que nós devemos esperar da vida? Devemos esperar muita coisa ou devemos esperar pouco? Existem pessoas que dizem que é melhor esperar pouco, porque quem espera muito acaba se frustrando em demasia. O que é que você acha? Eu acho que cada um de nós é filho do Criador, herdeiro do universo. Somos seres únicos e irrepetíveis. Se somos herdeiros do universo, nós podemos tudo. Só precisamos trabalhar a nossa mente de modo que tudo seja possível para a gente. Então, eu espero muito da vida, eu espero tudo, tudo. E eu estou aberta a tudo, sempre, a todas as possibilidades. Né? A gente não tem controle de nada, isso é notório que a gente não tem, até porque a gente faz algumas escolhas pretéritas antes de reencarnar, que vão fazer com que alguns caminhos nossos pareçam que são meio loucos, assim, mas a gente tem que entender que faz parte daquilo que a gente escolheu. Então, sendo herdeira do universo, sendo filha daquele que criou tudo isso, tudo é possível. Todas as possibilidades estão abertas. Eu é que preciso me abrir para elas. Se as portas estão se fechando, é porque alguma escolha equivocada eu estou fazendo. Ou então por alguma proteção dos meus amigos espirituais que vão me proteger de algumas coisas que às vezes eu escolho de forma equivocada. Quanto mais próximo eu estou deles, mais eles vão me instruindo e mais eu vou tendo ouvidos para ouvir. Então, assim, eu acho que a gente tem que querer tudo, a gente tem que estar aberto a tudo e que a gente pode muito em cada existência. Como eu gosto muito da frase que o Júnior fala, eu estou na minha melhor versão. Então, a gente precisa estar aberto para que essa melhor versão seja cada dia melhor. Adoro, já vou copiar isso dele já. Gostei demais da resposta, Val. E olha, eu vou me pautar nisso que você está dizendo. Devemos esperar muito, até porque não existe frustração. Se algo não acontece agora,
nós podemos esperar que aconteça depois, porque o Espiritismo nos esclarece que a vida não tem fim. Então, se um projeto não dá certo, nós podemos ter a certeza de que amanhã ele dará certo. Dizem que Thomas Edison, quando estava para inventar a lâmpada elétrica, foi avisado por um companheiro: olha, desista dessa empreitada, porque você já tentou 800 vezes e não deu certo, você não conseguiu. E então Thomas Edison teria dito: não, na verdade, eu descobri 800 maneiras de não dar certo, mas vou continuar tentando, porque uma hora vai dar certo. Então, nós devemos nos pautar um pouco nisso, acreditar nos nossos sonhos, permitir que eles se renovem e lutar até o fim. Aliás, fim não existe, então a única certeza que nós podemos ter é de que iremos realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, porque, como você disse, Val, nós somos herdeiros do Pai Maior. Então, imagine um filho que é herdeiro de um rico fazendeiro. Será que ele vai esperar o pior? Não tem como, ele vai esperar o melhor. Vai esperar que o pai, que é dono da fazenda toda, vai deixar para ele o quê? Uma ninharia? Não. Se somos herdeiros do Criador, devemos acreditar e esperar sempre pelo melhor. Muito bem, Val, gostei demais. Ô, Júnior, ainda dentro da música, ela diz assim: eu quero paz no meu coração. Nestes dias de turbulência que nós vivemos, como é difícil ter paz, né? Às vezes, a perturbação, ela vem de onde menos se espera. Às vezes são lares tumultuados, às vezes pessoas do nosso convívio que não nos correspondem às expectativas, às vezes são dramas conscienciais, que nós nem sabemos que existem, mas estão ali a gritar na nossa consciência. Por vezes são questões espirituais que nos atormentam. Gostaria que você nos dissesse um pouco como ter paz no coração. Qual seria uma receita para isso? Eu creio que todos nós, todos os seres humanos, estamos buscando a paz, buscando a felicidade, buscando viver bem, buscando estar bem. Mas nós só vamos conseguir caminhar nesse sentido de ter paz, de ter um bem-estar que esta paz nos proporciona, com a compreensão da doutrina cristã. A compreensão da doutrina cristã é que fará nós entendermos o processo. Quando eu digo processo, eu vou falar das coisas que são aparentemente obstáculos, as coisas ruins, como a dor, como a aflição. Se nós não tivermos consciência da vida futura, da pluralidade das existências, da imortalidade do espírito, e ficarmos presos à unicidade das existências, ficarmos presos na certeza de uma vida só, nós não vamos conseguir essa compreensão. Então, nós temos que expandir essa consciência, abrir esse leque, compreender todo o processo, porque a dor é processo e a perfeição é o fim. Mas durante todo esse processo vamos ter obstáculos. Ninguém conquista algo se não se esforçar de algum modo. Ninguém resgata um débito sem sofrimento, sem a dor. A forma de encarar isso, essa consciência, é que nos trará a paz já agora, hoje. Vamos viver o hoje, vamos sentir o hoje. Eu tenho obstáculo, eu tenho problemas, eu tenho muitos problemas. Com certeza existem pessoas com muitos problemas maiores do que os nossos, muitos problemas mais graves que os nossos. Então, não vamos também nos vitimizar demais, vamos entender o processo numa resignação dinâmica, agindo, compreendendo, mas agindo para melhorar tudo, para minimizar os males, mas já vamos buscar a paz agora. Vamos esperar 10 anos ou 20, eu sei, não. Vamos buscar a paz agora, e para buscar a paz e conseguir a paz,
precisamos, como eu disse, compreender a doutrina cristã, compreender a doutrina espírita. Isso vai nos facilitar sobremaneira, vai nos facilitar muito para compreender o processo e, consequentemente, já sentirmos o gostinho da felicidade, o gostinho da paz, que é permitido para todos nós que estamos aqui, ainda que num planeta que eles falam que é de provas e expiação, mas é um planeta que tem tanta coisa boa também. Não é só provas e expiação, não. Aqui também nós temos o direito e o dever de nos comportar rumo a essa paz, rumo a essa felicidade, seguindo, como eu sempre falo, as pegadas luminosas do Cristo. É pisar onde ele pisou, o caminho das pedras. Aí nós teremos uma chance, uma oportunidade muito grande já de seguir um roteiro firme, em paz, bem-estar conosco mesmos e a consciência de estar fazendo a coisa certa. Muito bem lembrado, Júnior. Às vezes nós só olhamos para quem está acima de nós, olhamos para cima, mas não olhamos para baixo, né? Nós olhamos aquelas pessoas que ficam expostas no Instagram, no Facebook, cheias de sorriso, sempre em churrascos, em iates, em lanchas, tomando sol na praia, mas nos esquecemos que a pessoa mostra apenas aquilo que lhe convém naquela situação. Por vezes, dramas ocultos também se escondem por trás dessas caras de felicidade. E nos esquecemos de olhar para baixo. Às vezes, quando reclamo de alguma coisa, a minha esposa que trabalha no hospital, ela diz assim, você precisa passar um dia comigo lá no hospital para parar de reclamar. As pessoas que estão deitadas em leitos, com feridas nas costas, que não estão conseguindo emitir o próprio pensamento há vários dias, às vezes há vários meses. Então, existem situações de grandes dramas pessoais e, por vezes, quando ficamos reclamando, deveríamos nos lembrar dessas pessoas que vivem em situação mais difícil. Mas você lembrou muito bem, devemos nos lembrar também das coisas boas que existem no planeta Terra. E agora já estamos aí quase próximos ao final, faltando 5 minutos para as 9h40. Vamos nos lembrar um pouco daquilo que diz a canção dos amigos, né? Alguém que nos dê a mão. Vamos pedir a Val para que fale um pouco sobre isso, sobre essa bênção que é ter amigos. Aliás, no ano que vem, já convido de antemão os companheiros a trazermos uma música aqui, que é uma música que diz assim, a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Você se lembra dessa música, Val? Fale um pouco para nós sobre o valor dos amigos. É muito importante na nossa caminhada a gente valorizar aqueles que dão a mão para a gente, aqueles que estendem a mão para que a gente possa caminhar mais suavemente pelo mundo. Muitas vezes a gente não consegue retribuir para aquele amigo que estendeu a mão, mas o importante é a gente retribuir de alguma forma. Tem uma historinha que circula na internet, ora com japoneses, ora com americanos, que tinha uma família que estava passando por dificuldade, foi pagar lá o bolinho e não conseguiu. Aí a pessoa que estava atrás viu aquela cena, foi lá, pagou o bolo e tal, entregou para ele com um bilhetinho que ela tinha recebido anos antes de uma outra pessoa que ela não sabia quem era e que pediu. Não, eu quero que você faça, que você retribua isso para alguém. E quando essa família que recebeu a doação do bolo no presente chega em casa, o bilhetinho era daquele avô que ia fazer aniversário e que tinha dado, né, há anos aquele bilhetinho para outra pessoa, enfim. Aquela ação que ele fez com que ele entendesse que a vida dele inteira valeu a pena, porque a pessoa para quem ele deu o bolo lá atrás, sei lá, 20 anos, hoje lembrou daquela lição e retribuiu da mesma forma para a família dele, que nesse momento estava passando por dificuldade. Então, muitas vezes a gente não consegue retribuir à altura a um amigo que foi tão especial na nossa vida, né? A gente não tem condições de fazer por ele o que ele fez pela gente, mas o importante é a gente aprender com isso e sempre procurar fazer pelo outro aquilo que a gente um dia recebeu, ou até mais do que a gente recebeu.
com essa lição de sempre fazer bem a quem precisa, fazer o bem e não olhar a quem, não importa se a pessoa, o bom samaritano é outro exemplo maravilhoso, né? A pessoa está jogada lá, inimigo de fulano, inimigo de ciclano. O bom samaritano, que era considerado inimigo de todo mundo, foi quem ajudou aquele que estava precisando de ajuda naquele momento. Não importa quem seja, né? Importa a gente fazer por. Então, os amigos são aqueles que vão estar ali do seu lado para te dar a mão. Muitas vezes a gente não consegue retribuir a ele, mas a gente pode retribuir com um sorriso, a gente pode retribuir com alguma coisa bonita que vem de dentro da gente. Às vezes não é um favor, alguma coisa assim, mas alguma coisa bonita que pode aflorar da gente e que aquele amigo vai receber com muito carinho. Então, é importante demais a gente valorizar a amizade, porque a gente encontra com pessoas, a gente reencontra com pessoas e a gente encontra também com outras pessoas na nossa caminhada terrena. Né? Nem tudo são reencontros, às vezes são encontros efetivamente, de pessoas novas com as quais a gente vai criar laços, porque a gente está aqui para isso. A Terra é um planeta, como o Júnior fala, que tem coisas muito bonitas, e essa é uma coisa bonita da Terra, né? Essa coisa de você conseguir criar laços com o outro, porque a gente veio para conviver, né? A gente precisa conviver com as pessoas e não viver isolado, porque aí a gente não evolui. A gente só evolui quando a gente está na convivência, no conjunto, quando a gente está caminhando junto com o outro. Mesmo que no momento a gente esteja um pouquinho mais sozinho, mas às vezes tem lá o WhatsApp para a gente poder trocar uma palavra com alguém numa hora que a gente esteja precisando, numa hora que a gente perca o sono e tenha que falar com alguém, enfim. É por aí que a gente vai reconhecendo quem é amigo, quem não é amigo, quem está dando a mão ou quem não está dando a mão. E a gente precisa valorizar muito, muito mesmo, tanto os reencontros quanto os encontros. A gente não sabe, né, o que é reencontro, o que é encontro. Às vezes a gente tem uma sensação de que, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo, mas às vezes não. Às vezes a gente fala, nossa, mas que pessoa extraordinária, e você está conhecendo naquele momento. E isso é muito legal. É muito bacana essa possibilidade. Eu tenho uma amiga de infância, né? Ela mora em Petrópolis, ainda a gente tem uma semana de diferença de idade, de uma para outra, uma semana. A gente não se vê, né? Porque ela mora lá, eu moro aqui. A gente se vê muito pouco, às vezes nem uma vez por ano, às vezes de 2 em 2 anos. Mas quando a gente está junto, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente, é a mesma coisa, porque o amor é o mesmo. O amor que você tem por um amigo, ele não se modifica se essa amizade realmente é verdadeira. Tem outra que mora lá nos Estados Unidos, né? Tem muitos anos que eu não a vejo, mas, nossa, como ela é querida, como ela volta falando, como ela tem um coração grande e vem, e amiga de infância também, a gente estudou junto, a gente fez balé juntas, a gente dançava junto, era maravilhoso. E a gente tem essa união, essa coisa do amor que une efetivamente aquelas amizades que são verdadeiras. A gente não precisa estar junto todos os dias, a gente precisa, sim, dedicar esse amor de maneira sincera mesmo para aqueles que realmente, né, dão a mão para a gente. E a gente pode fazer o bem a todos, não importa se é amigo ou se é inimigo, não importa, mas a gente tem que valorizar muitos amigos, sim. E fazer com que esse amor sempre cresça, porque o amor, ele é como a gente planta uma plantinha. A gente planta a planta, se a gente não cuidar dela, ela morre. O amor também é assim, né? Então a gente precisa estar regando sempre esse amor com uma palavra, com um gesto, com alguma coisa para que ele possa então florescer sempre. Bacana demais a sua resposta. Bom, falamos muito sobre marcas do que se foi, falamos um pouco sobre as novas marcas, sobre as amizades, sobre os sonhos que se renovam. Nessa mensagem da Joana de Ângeles que eu peguei, que se chama Marcas Morais, eu gostaria de terminar com o comentário do meu amigo Júnior sobre os 2 últimos parágrafos desta mensagem. Primeiro, a Joana vai dizer assim, olha, os interesses da atualidade, de igual maneira, irão deixar os sinais correspondentes que lhe programarão os comportamentos do futuro. Achei super legal isso, porque tudo aquilo que nos move hoje, tudo aquilo que desperta o nosso interesse, de certa maneira, moldará o nosso futuro. Nós já estamos hoje programando a nossa futura encarnação, como vai ser,
quais serão os meus interesses, o que eu vou fazer. Da maneira que eu me conduzo hoje, eu já estou me programando para o futuro, para daqui a 10 anos e também para a minha próxima encarnação. E, por fim, Júnior, gostaria de saber a sua opinião sobre o último parágrafo. A Joana termina a mensagem assim: assim sendo, permite-te assinalar pelas marcas do Cristo, que são a bondade e o amor, a mansuetude e a caridade, enriquecendo-te de bênçãos de harmonia e de felicidade, ainda nesta existência corporal. Então, eu gostaria de saber se as novas marcas têm um pouco a ver com isso, com a descoberta da bondade e do amor, da mansuetude e da caridade. Será que a descoberta destas virtudes podem fazer com que nós construamos o homem novo e tenhamos uma vida melhor? Qual que é a sua opinião a respeito? Com certeza, Francis, com certeza. A redescoberta das nossas virtudes, por que redescoberta? Porque elas já estão conosco, nós que às vezes ofuscamos essas virtudes, mas essa redescoberta que vai nos proporcionar um novo ano, um ano melhor, uma nova condição de viver. No capítulo 6, do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz mais ou menos o seguinte: muitas vezes o mundo material, o mundo em que vivemos, não nos pode consolar. Não fiquemos, portanto, procurando consolação onde não vamos encontrar. A gente só fica procurando consolação aqui, agora. Por que não ampliar isso para a vida futura, como Cristo disse o tempo inteiro? E a doutrina espírita vem trazer novamente esses ensinamentos do Cristo. Lembrei de mais um trecho que tem a ver com essa questão também que foi colocada na mensagem maravilhosa da Joana. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que têm misericórdias, os misericordiosos. Haja vista que estamos chegando ao Natal, lá tem um subcapítulo que fala reconciliar com o inimigo. Reconciliar com o inimigo. Eu estou dizendo isso não necessariamente porque está chegando o Natal, não, porque essa reconciliação tem que ser trabalhada todos os dias, mas em especial agora no Natal, para a gente comemorar o Cristo, o nascimento. Então vamos buscar essa reconciliação. Não significa que você vai convidar o seu desafeto para a sua ceia de Natal, porque essa reconciliação é interior, íntima, para que a gente passe esse Natal e essa virada de ano com menos peso na consciência, no coração, com aquele desejo não muito amável em relação a outras pessoas. Então vamos aproveitar essas datas de festa, que nada tem a ver com festa, e vamos procurar essa reconciliação de dentro para fora com essas pessoas que eu tenho certeza que todos nós temos. Eu posso dizer por mim, eu tenho algumas, que eu estou trabalhando para que essas pessoas sigam o caminho com felicidade, com leveza, com vínculo apenas aos ensinamentos do Cristo. E que essas pessoas todas também, nós temos essa relação, que também possam trabalhar da mesma forma, um liberando o outro dessas energias negativas, desses desejos que não são condizentes com os ensinamentos do Cristo, que se resumem ao amor, à caridade, à humildade, à abnegação, devotamento. Então, eu acho que esse é o caminho. Para a gente falar sobre esses 2 parágrafos da Joana, aí a gente poderia criar mais uma live, 40 minutos, para falar só desse parágrafo, que realmente é muito profundo, mas a gente tem que trabalhar isso sim, com certeza, deixar essa virtude florescer aí no nosso coração. Maravilha a sua resposta, e você lembrou muito bem a respeito do perdão, porque o perdão faz mais bem àquele que perdoa
do que aquele que é perdoado. Outro dia até assisti a um vídeo, a moça dizia que o perdão é uma atitude de inteligência, porque quando o indivíduo quer se libertar de alguém de que não gosta, a melhor forma de fazê-lo é perdoando. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos ligados àquela pessoa. Olha só que coisa curiosa. Então, é, sem dúvida alguma, um ato de bondade, é um ato cristão, mas também um ato de inteligência. Aliás, um contrassenso, né? Como é que você quer se libertar de alguém que não gosta perdoando? Parece algo contraditório, mas tem a sua razão de ser, porque se nós ficamos ligados àquela pessoa, pensando nela o tempo todo, desejando tudo de pior, na verdade, nós estamos cada vez mais nos vinculando àquela pessoa. E perdoando, nós nos libertamos. Mas, ao contrário do que disse essa moça do vídeo, nós devemos fazer isso com nobreza realmente, com coração leve, com coração limpo, né? Não sendo algo assim que nós fazemos por obrigação. Mas é sempre melhor perdoar, seja da maneira que for, seja por um ato de inteligência ou por um ato do coração. Bom, Júnior, sobrou voz ainda para cantar ou não? Bom, a voz nunca tá boa, né? Todo mundo que canta sempre fala assim, ó, vocês me desculpem, hoje a voz não tá boa. Mas isso é desculpa. Mas a sua É que está a gente boa, está aprendendo a cantar ainda. você É porque a gente imagina, tem pouco Júnior, tempo de carreira. Está aprendendo a cantar, olha só. o Júnior Olha que tem 20 anos de carreira como cantor sertanejo. Descobri isso recentemente. Imagina, 20 anos de carreira. Então, ele canta muito e canta já há vários anos, né? Tem pelo menos uma encarnação, pelo menos uma, na música. Bom, gostaria de lembrar aos nossos companheiros que esta está sendo a última live do ano, às quintas-feiras, do ano de 2020. Em 2021, retornaremos às quintas-feiras, mas teremos ainda uma última live no próximo domingo, com Janaína Assis e com Jamiro dos Santos Filho, com o tema Jesus. Será uma live já falando do Natal de Jesus, a última live do ano, mas independente disso, não pensem que a nossa página Espiritismo por Dentro ficará parada, porque apesar de não termos live às quintas-feiras, eu sei que a Val já está preparando aí algumas músicas para colocar na página. Nós também, né, Júnior? Vamos trazer algumas novidades aí, algumas músicas de Natal, música de Réveillon. Então, teremos muitas surpresas, mas será de uma forma um pouco diferente. Não com lives, porque daremos também um descanso aos companheiros, mas com algumas músicas que nós jogaremos na página. Não é isso mesmo, Val? É isso mesmo. Vamos deixar no suspense, nas surpresas aí. Vão ter algumas músicas aí interpretadas por nós três, por um de nós. Vai ser bem legal, vai ser bem Bacana. legal. Então vamos encerrar nossa live com música ao vivo. É com você, Júnior. Um abraço aos companheiros. Feliz Natal para todo mundo, noite. feliz ano Excelente novo noite. para todo mundo, até ano que vem. Vamos lá, então, nessa nossa última live de quinta-feira de 2020. Então, ela vai seguir 2021. Estaremos juntos com muitas surpresas aí. Vamos cantar. Esse é o hino da virada, é o hino da mudança, para todo mundo refletir conosco. Vamos lá. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano
coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Bacana, bacana, gente. Obrigado aí por tudo aí.